Apocalipse capítulo 4. Eu quero ler apenas o versículo de número 1. Diz assim: Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Amém. Senhor, queremos, ó Pai, mais uma vez nos achegarmos à Tua presença. Obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua graça. E agora, Deus, com a Tua palavra aberta, que Teu Santo Espírito fale ao coração de cada um dos amados que está aqui nesse templo. E se porventura alguém também esteja em casa, nesse instante, vendo e participando desse culto, que Tu possas falar também aos seus corações. Os mistérios do Senhor que foram abertos, descortinados, é para nossa compreensão e para que nós vivamos segundo a Tua vontade. O Senhor nos conduza, ó Deus, a entender o que o Senhor espera de nós e que em todas as coisas possamos glorificar e bendizer a Ti. Assim nós oramos, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu acredito que a maioria de nós já teve aquela sensação de que parece que Deus perdeu o controle da história, ou pelo menos perdeu o controle da nossa história, das nossas vidas, dos nossos destinos. O tempo vai passando, as coisas acontecem de um jeito diferente daquilo que a gente esperava que acontecesse, ou situações muito adversas, ou tempos com muitos conflitos constantemente, às vezes traz à nossa mente aquela sensação de que alguma coisa esteja fora do lugar, e parece que Deus perdeu a direção ou soltou a corda e nós estamos perdidos. É claro que isso não é verdade. Nós veremos isso nesse texto aqui, como temos visto constantemente na nossa vida, na nossa história, o qual o Senhor tem sido gracioso, poderoso, e como Ele tem nos mostrado o controle dEle sobre as nossas vidas e sobre as nossas histórias. Se você pega, por exemplo, Salmo 73, Asaf está num conflito profundo na sua alma, diante de desafios da sua vida. Quando você pega, por exemplo, a história de Abraão, que foi chamado para ser pai de muitos, mas não tinha um filho, e essa espera foi delongada, muito delongada. Exemplos como este, muitas vezes, nos traz essa sensação da falta do controle. Mas não, o Senhor está no controle da história. Ele reina, Ele é soberano. E nós, quando entendemos a Escritura, ela é, portanto, nos dada para que nós sejamos desafiados a pautar as nossas vidas a partir daquilo que Deus se revela, a partir daquilo que Deus se mostra para nós. Sendo assim, eu quero entrar com os irmãos agora numa outra parte de Apocalipse, os selos, os 7 selos do Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele é um livro escrito por forma de paralelos. Você vai encontrar inúmeras seções de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 flagelos e assim por diante. A ideia normal e natural de interpretar esses grupos de 7 é colocá-los como se fosse num paralelo. Eles estão falando do mesmo tempo, da mesma época, do mesmo espaço de tempo. Que tempo é esse? Da primeira à segunda volta de Jesus. Daí então, o Apocalipse é um livro que fala do passado. Porque quantos séculos já se passaram depois de Cristo ter vindo? Mas também fala do presente, porque ele aponta para essa atualidade do que nós agora estamos vivendo. Mas também fala do futuro, porque ele fala de eventos que ainda vão ocorrer. Daí então é um texto e é um livro que aborda um período imenso, da primeira à segunda volta de Jesus. A primeira, nós já sabemos, ele veio. Acabamos de falar sobre ela quando participamos da mesa do Senhor. A segunda, nós ainda esperamos. E quais são os eventos que vão anteceder, portanto, esta volta de Cristo? Daí então, o Apocalipse é um livro que fala do passado, do presente e do futuro. Começamos com 7 igrejas. Tudo começa com a igreja. Porque o livro de Apocalipse não é uma história da humanidade.
O livro de Apocalipse é um livro que fala da história da redenção. O livro de Apocalipse é um livro que aponta a história da salvação do povo de Deus. A Escritura, portanto, é escrita para revelar a Cristo e aquilo que Cristo faz em favor do seu povo. Lembre-se, o livro é escrito no final do primeiro século. João estava encarcerado, preso. Ele diz isto no começo do livro, que estava preso por causa do Evangelho. A razão, então, desse livro ser escrito é para que gere no coração daqueles que são povo de Deus, que esperam em Cristo Jesus, fé, encorajamento, disposição de viver esse tempo segundo o propósito de Deus, independente das questões que vão ocorrer, as situações mais adversas, mais complexas. É para que a igreja não tema, não sofra, não se acovarde, não desista, não fuja, porque o Senhor está no controle da história. O livro, portanto, é escrito para gerar conforto, esperança e fé em nossos corações. Não é para tornar um livro, para fazermos, tentar adivinhar quando Cristo vai voltar. Mas é um livro que é escrito para gerar em nós uma acomodação de paz, por saber que, independente das circunstâncias, quem está no trono é Cristo. Em todos os séculos, inclusive agora, atualmente, nós encontramos as características presentes naquelas 7 igrejas representadas. Nós encontramos Éfeso, uma igreja que foi acusada de que abandonou o primeiro amor, esfriou o amor por Deus e pelos irmãos. Nós encontramos Pérgamo, uma igreja dividida e misturada entre uma vida com Deus e uma vida mundana. Encontramos Sardes, uma igreja que na sua totalidade já estava morta. Nós encontramos Tiatira, uma igreja que dava espaço para alguém ensinar coisas absurdas e erradas, e ninguém se importava em ver alguém ensinar errado, e ninguém se importava com a disciplina. Nós encontramos Laodiceia, que é uma igreja soberba e arrogante, de alguém que se achava que estava no nível de espiritualidade máximo. Quando Cristo diz, não, vocês estão longe, vocês acham que estão vestidos, mas estão de fato nus, acham que enxergam bem, mas são cegos. Daí então, nós encontramos apenas 2 igrejas que são louvadas, que é Esmirna, uma igreja perseguida, como tantas igrejas hoje pelo mundo são perseguidas por causa do Evangelho, e uma igreja de Filadélfia, uma igreja que era tida como pequena, frágil, mas que estava segundo o padrão de Deus. A pergunta é, qual característica é esta comunidade? E a pergunta é, qual é a característica que retrata você como crente? É por isso que Cristo começa o Apocalipse falando das igrejas, porque toda a preocupação de Deus é com o seu povo, e é pela igreja que ele começa o juízo, é pela igreja que ele começa a santificação, é pela igreja que ele começa a sua manifestação, e é pela igreja que Cristo então age em favor do seu povo. Nós agora começamos um outro paralelo de 7, os 7 selos. A visão agora sai das igrejas e vai para o mundo de um modo geral, mas sempre tendo a igreja como foco, para que o nosso coração não entre num desespero. Assim como o capítulo 1 de Apocalipse começa dizendo, quem está no trono é Cristo. Ele conhece a sua igreja, conhece o seu povo, conhece os seus, por isso não temam. Capítulo 1 de Apocalipse é dizendo, Cristo é o Senhor, Ele reina, é o soberano, e Ele está no controle de todas as coisas. Ele conhece a sua igreja, guarda a sua igreja, santifica a sua igreja, protege a sua igreja, disciplina quando necessário, recompensa e dá a ela vida. Se começássemos a estudar no capítulo 6, sem que primeiro olhássemos o capítulo 4 e 5, no nosso coração haveria espaço para o medo. Mas o Senhor é bondoso, irmãos. O Senhor é gracioso. E para que o nosso coração não seja tomado pelo medo, da fome, da espada, das perseguições, das provações, o capítulo 4 e 5 vai trazer um quadro glorioso e que nos mostra onde Cristo está. Daí, para que os selos sejam abertos
eu preciso entender e compreender quem tem o direito de abrir os selos. E por que ele tem o direito de abrir os selos. E por que o nosso coração, apesar daquilo que virá, o nosso coração pode encontrar paz diante de Cristo Jesus. Eu vou ler com os irmãos o capítulo 4 e o capítulo 5. Acompanhem comigo a leitura. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Lembra do capítulo 1? Como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então percebo, queridos, que João tinha tido uma visão das 7 igrejas. Essa visão passou. E agora, novamente, ele tem uma visão. Aqui, na verdade, é preciso entender que aquilo que João vai ver é uma metáfora, é uma figura. Ela não pode ser entendida como se fosse literal, ainda que a figura traga um valor literal. Ele vai falar de um cordeiro que tem 7 chifres. Está apontando para Jesus, obviamente, mas é preciso entender o que ele tem é uma visão. E aqui o texto diz que ele tem uma visão e em espírito diz: sobe para aqui. Ele sai da terra, ele vai para o céu. É um êxtase. É, na verdade, uma experiência espetacular que João tem fora do corpo. E essa visão, portanto, que ele vai ter, diz que ela começa com um trono. Versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito. Ele entrou então no êxtase. Saiu da terra e foi parar no céu. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto à pedra de jaspe e do sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Compreenda o que o texto quer nos mostrar. João, então, ele tem um êxtase. Ele tem uma visão, sai do corpo e tem uma experiência no céu. Nesse céu, ele vê um trono, está no centro, e alguém está sentado nesse trono. A figura dessa pessoa, ele então diz e compara a 3 pedras. A pedra de jaspe, sardônio, e ao redor tinha um arco-íris. Ainda que o arco-íris tenha várias cores, no contexto aqui, ele apenas tem uma cor, meio uma cor esmeralda, esverdeada, nesse caso. Aqui ele tem a figura de Deus, o Pai. O Pai está sentado no trono. E ao olhar a pedra de jaspe, nesse contexto aqui, é como se fosse brilhante como o diamante, trazendo a ideia de uma pessoa que reluz santidade, pureza e perfeição. Mas também o sardônio, que está mais para o vermelho, o que pressupõe a ideia de alguém também que é santo e que traz juízo e justiça. Mas também, nesse trono no qual esse ser que é o Pai está sentado, há um arco-íris. Como que surge o arco-íris? Depois de quê? Depois de uma chuva. Se lembra lá de Noé? A figura é essa. Depois da tempestade, das lutas e provações, o arco-íris traz a ideia da tranquilidade. Traz a ideia da promessa de Deus. E essa ideia de ser esverdeado traz a ideia da esperança, da misericórdia de Deus. Daí então, o texto nos traz a ideia do cuidado de Deus com o seu povo. Pois quando os selos começarem a ser abertos, vai trazer a espada, a perseguição, a luta. Mas João diz, não se apavore, porque quem está no trono é Deus. É o Senhor. E esse Senhor é santo, puro, perfeito. Esse Senhor, portanto, é glorioso. Mas Ele traz o alento, Ele traz o sossego, Ele traz a paz para a sua igreja e para o seu povo. Portanto, o arco-íris aqui é uma representação da misericórdia de Deus. É uma representação do cuidado de Deus com o seu povo. O texto continua. Ao redor do trono, há também 24 tronos.
E assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono sai relâmpago, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Vamos entender isso aqui. Alguns teólogos vão dizer que esses 24 anciãos são anjos. Mas, na verdade, em momento algum, a Escritura diz que anjo assenta em trono ou anjo tem coroa. Esses 24 anciãos é a representação clara e específica da igreja. Lembre-se, quando você vai para o Velho Testamento, você tem 12 patriarcas. Quando Cristo escolhe apóstolo, escolhe o número de 12. 12 com 12, 24. A ideia aqui clara é a igreja do Velho, é a igreja do Novo. E é exatamente esta igreja que está sendo representada aqui. Deus está no centro, com a sua grandeza, santidade, poder e juízo. Ao redor está a igreja redimida. João está tendo uma visão da igreja do Senhor, dos eleitos, daqueles que foram amados e chamados por Deus, ao redor do Pai, em adoração e em culto. E a ideia do trono é a ideia do galardão, a ideia da coroa, é a ideia da vida eterna, da dádiva que Deus dará ao seu povo. Então, nessa visão, João já vê a igreja, nós já nos encontramos ali. E é por isso, então, que quando os selos são abertos, os nossos corações não sentem medo, porque a igreja está guardada, a igreja está protegida, ela está em torno, ao redor de Deus. A ideia de relâmpagos, trovões, é a ideia clara da presença de Deus. Quando chegava no Velho Testamento, quando havia manifestação de Deus, era assim que se manifestava. Exatamente para a ideia da grandeza do Deus no qual servimos. Todos tremem diante dele. E a sua beleza e a sua glória é algo que não dá-se para descrever. E essas figuras trazem isso. O texto diz que ali também tem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, ou o Espírito Santo na sua plenitude. Pois vamos perceber no texto que quem é adorado é o Pai, o Espírito e o Filho. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, e não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A primeira adoração que é dada a Deus é por quem Ele é, dada pelos anjos. E, portanto, os 24 anciãos representam a igreja, e ao redor, então, tem os anjos adorando e glorificando o Senhor. Versículo 9. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder por todas as coisas que Tu criastes. Sim, por causa da Tua vontade, vieram existir e foram criadas. Percebam, queridos, que os tempos dos verbos são colocados no futuro, o que pressupõe claramente que João está falando de algo que, nesse contexto, irá acontecer. O texto, então, aponta, antes de abrir os selos, que quem está sentado no trono, quem reina, quem domina todas as coisas, é Deus. Nada está fora do seu controle, nada está fora das suas rédeas. Ele é o Senhor. E por isso não há necessidade do medo e nem do pavor. Ele é belo como o diamante, cheio de juízos como o sardônio. E ao redor dele está a igreja que ele salvou, que ele separou, e os anjos o adoram.
o adoro por quem ele é. Mas quando a igreja se reúne e ela se prostra, pega as suas coroas e entrega e diz: nós adoramos por aquilo que tu criastes. Sabe por quê, queridos? Porque agora a igreja vai louvar por aquilo que o Senhor fez em favor dela. Pela obra de salvação que encontraremos no capítulo 5. É o reconhecimento dessa igreja que está diante do Pai, não porque tem méritos, não porque é boa, não porque tem força, não porque tem capacidade, mas porque alguém a amou. E esse alguém que a amou, a salvou, a redimiu, a transformou, a tirou, portanto, das trevas e deu à luz. E essa igreja já é vista por João como estando na presença de Deus, adorando, glorificando, bendizendo. João já vê você e a mim ali. Ele já contempla a grandeza da igreja reunida em adoração. Enquanto os anjos adoram por quem ele é, a igreja adora por aquilo que Deus faz. E isso é um bom exemplo da nossa adoração. Quando nós adoramos, adoramos por quem ele é. Independente das circunstâncias, somos chamados para glorificar por quem ele é. Independente se as coisas vão boas ou não, ele é Deus digno de adoração. Mas quanto o Senhor tem feito por nós e como tem manifestado a sua graça. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém poderia abrir o selo, nem mesmo olhar para ele. Aí João vai dizer: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Esse livro selado, irmãos, é a história que Deus escreveu. São os fatos que ocorreram, que estão ocorrendo e que vão ocorrer. É a revelação de Deus dos eventos, como ele diz lá no versículo de número 1. Te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, ou seja, o futuro. Esses selos, portanto, estão descritos no capítulo 6, 1 selo, segundo selo, terceiro selo e assim por diante. Mas para que esse selo seja aberto, alguém teria que abrir o livro, para que a história pudesse acontecer. E aí então o texto diz: quem é apto para abrir o livro? Quem é digno? E nenhum se achava nem na terra e nem no céu. João se desespera, começa a chorar, porque não via ninguém capaz de abrir o selo. Até então que ele é consolado. Versículo 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Lembre lá de Jacó, quando ele estava no final da sua vida, Gênesis 49, quando fala de Judá, ele diz o leão de Judá, apontando para o Cristo, forte e poderoso. Mas também ele é da raiz de Davi, mostrando exatamente a quem ele está se referindo. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veja que figura, veja que imagem João tem de Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Mas quando João se vê, ele vê um cordeiro. Aí você lembra de Isaías, porque ele diz que é como o cordeiro que é levado para o matadouro. E o texto diz que ele é como alguém que estava, como tivesse sido morto. Aqui é a ideia de que havia nesse cordeiro que João viu marcas, provavelmente uma cicatriz ou algo de um animal que havia sido morto, mas que agora estava vivo. E ele tem 7 chifres. Por quê? Porque no Velho Testamento o chifre é a ideia de poder. E a ideia do 7, como já disse, é uma ideia da totalidade, da completude.
Então, quando diz que o cordeiro tem 7 chifres, é a ideia de que esse cordeiro tem todo o poder suficiente, toda a glória suficiente. E aqui nós encontramos a Trindade. Encontramos o Pai no trono, encontramos o cordeiro, encontramos as tochas, que é a pessoa do Espírito. O texto então diz, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, pois o Espírito é enviado por Cristo e tem sido enviado para toda a terra, para trazer graça, juízo, para convencer corações e para transformar vidas. E aqui tem um detalhe que você não pode se esquecer e que é fundamental. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Preste bem atenção em algo que eu vou dizer aqui, que é bem teológico, mas importante e fundamental para o seu coração. Cristo sempre foi rei, porque Ele é Deus. Mas quando Ele se encarna, e agora Ele é encarnado para sempre, Ele é o Deus homem. O diabo, portanto, queria dar a Cristo a glória sem a cruz. Quando Cristo estava no Getsemane, indo para a cruz, em angústia, começou a gotejar água e sangue. Ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não faça a minha vontade, mas faça a tua. E qual foi a vontade do Pai? A cruz. Portanto, Cristo, nesse contexto específico, Ele recebe o reino como direito conquistado. Ele já tinha direito como Deus, mas agora tem direito conquistado, porque Ele cumpre a missão, Ele paga o preço, Ele redime. Aqueles que são dele são comprados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Ele se assenta no trono e é coroado rei do mundo e da igreja, por direito. Ele recebe, portanto, do Pai o direito de ser o rei da igreja. E por causa disso, ele tem todo o direito de abrir e descortinar os selos. O que vai acontecer? É o Cordeiro que foi morto em favor da sua igreja, em favor do seu povo. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono do Pai. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui são os louvores, as gratidões, as petições, tudo aquilo que fazemos não são ignorados por Ele. Está tudo ali, na presença do Senhor, na presença de Deus. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Direito dele. Você foi comprado por Ele. E para o nosso Deus os constituístes reino, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ele está falando da igreja, do povo que pertence a Ele, que Ele comprou, e que Ele dá a honra e a graça de estar nessa terra no futuro, herdando e reinando e vivendo. Verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões e milhares e milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Percebo que a primeira adoração são os querubins. A segunda adoração acontece com a igreja. A terceira adoração acontece com os anjos. E a quarta adoração acontece com toda a criação. Toda a criação adora o Cristo, pela grandeza daquilo que Ele fez, pela obra que Ele fez em favor da sua igreja, em favor do seu povo. Essa é uma visão gloriosa, queridos.
É uma visão que nos tira do nosso mundinho particular e nos arrebata para uma história que transcende as nossas experiências particulares. É um texto que nos faz ir para o além, para o transcendente, para o glorioso, para um futuro que nós já estamos lá. E isso é glorioso, porque Cristo é tudo, é o Senhor, e Ele, portanto, é digno e merecedor, porque conquistou ao morrer na cruz, ao derramar o seu sangue, ressuscitar, ser assunto aos céus e assentar-se no trono como o Senhor do mundo e o Senhor da igreja. E, portanto, Ele é digno do louvor dos anjos, da igreja e de toda a criação. Haverá cavaleiros com seus cavalos, haverá espada, epidemias, morte e fome. Mas eu não posso me esquecer de quem está no trono. E aí eu quero concluir essa mensagem trazendo a você algumas rápidas aplicações. Eu espero que você abra o seu coração para entender o que eu vou dizer. A primeira aplicação é: não tema o seu futuro, pois ele está debaixo do controle de Deus. Irmãos, o amanhã, ele é desconhecido para mim e para você, mas não é para o Senhor. Entenda isso. Quando pensamos de forma particular, a gente tem as nossas expectativas, experiências ou desejos futuros, mas entenda, tudo está nas mãos do Todo-Poderoso. Mas quando nós pensamos de maneira coletiva, como igreja, virão sobre a igreja momentos difíceis. Mas a palavra do Senhor é: não tema, pois quem está sentado no trono é o Senhor, e nada que irá ocorrer fora do controle de Deus, ou fora da vontade de Deus, porque toda a história é história de Deus. O livro é dele, foi ele que escreveu. Portanto, aquilo que Deus permitirá sobre nós, as tribulações, as lutas, perseguições, as espadas, a fome, a escassez, coisas dolorosas que virão para o futuro, nada disso está fora do controle de Deus. Faz parte do seu propósito, da sua vontade, para santificar a igreja, para purificar os corações, para fazer mostrar quem de fato pertence a Ele, para santificar a igreja que passará pelo deserto, para experimentar a terra prometida. Mas não temam, porque nada está fora do controle de Deus. A igreja, ela é vencedora, porque ela está nas mãos do Todo-Poderoso. O mundo está mudando rapidamente. E mais rápido ele vai mudar. Logo, mas muito logo, próximo, breve. E ouça o que eu estou dizendo. As nossas crenças e a nossa fé e as nossas convicções serão tidas como loucuras, insensatez. Serão vistas como fora da lei, como pensamentos, propostas, ideias que serão tidas como más, ruins, e seremos vistos de maneira completamente absurdas. Seremos nós inimigos da sociedade. Entenda o que eu digo e compreenda o que eu estou dizendo. Isso é logo. Mas a Escritura diz: não temam, porque quem está no controle da história é o Senhor. Isso faz parte do projeto, faz parte do selo, faz parte do livro, faz parte da vontade de Deus. Ainda que tudo isso seja teórico, pois uma coisa é eu dizer e uma coisa é você viver isto. Mas se você experimentar por isso, você vai se lembrar, a Escritura já me disse, que eu teria que passar por isso. Vai chegar um dia que você vai ter que escolher entre o teu trabalho e a sua fé,
entre o teu ganho e a sua fé, entre a sua casa e a sua fé, entre os teus privilégios e a sua fé. Prepare-se para isso. Mas não tema, porque quem está no trono é Deus. Segunda aplicação. O fim de tudo será glorioso para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Irmãos, ouça o que eu estou dizendo, pelo amor e pela graça de Deus. João está vendo o futuro. Ele diz: serão tempos difíceis, mas não temam, porque o Senhor está no controle. Porque dos tempos difíceis, depois dos tempos difíceis, eis que vejo a igreja ao redor de Deus, adorando, glorificando e exaltando o Senhor. Portanto, se a jornada será difícil, o fim será glorioso. E se você não alimentar o seu coração com isso, você vai se perdendo no meio da caminhada. É preciso que você entenda que o fim da igreja não é a tragédia. O fim da igreja não é a morte. O fim da igreja não é o sofrimento, a dor. Mas o fim da igreja é a glória. Ainda que ela tenha que passar por severas e severas tribulações. Mas o fim é glorioso. Aí eu concluo trazendo uma última aplicação. Viva o presente com uma visão do futuro. Ouça o que eu vou dizer. Pegue a tua história. Reduza a tua história. E coloque a sua história no lugar apropriado, para que a história da redenção prevaleça sobre a tua história. Confuso isso? Eu explico. Pelo amor e pela graça de Deus, eu exorto a sua vida, que como crente em Jesus, você não se perca na caminhada, achando que as migalhas dessa vida, as coisas dessa vida, são mais importantes daquilo que vai acontecer na frente. Quantos de nós que gastam todas as suas energias, toda a sua força, todo o seu ânimo, vivendo e morrendo atrás de coisas materiais, achando e pensando que aquilo que você vai ter é mais significativo do que aquilo que Cristo já fez por você na cruz, transformando as bênçãos em nossos senhores, quando o Senhor é Cristo e as bênçãos são dadas para nos beneficiar, para glorificar a Ele. Eu para entender o que eu quero dizer? Não deixe de viver, não deixe de trabalhar, não deixe de sonhar, não deixe de projetar, não deixe de ter expectativas. Mas não transforme isto na razão da sua vida. Porque nós não compreendemos o que virá na frente. E as frustrações não podem ser a causa da nossa existência. Mas a história de Deus, aquilo que Deus espera de nós. Porque, na verdade, irmãos, o que Deus está nos conduzindo, o que Deus está fazendo por nós, não é para que você ganhe melhor, não é para que você tenha uma saúde melhor, não é para que você tenha uma casa mais ampla, não. O que Ele está fazendo para você é te levando para o céu. E essas coisas que compõem essa vida nossa, Ele nos dá para preencher as lacunas dessa vida, mas isto não pode ocupar na nossa vida, na nossa história, a história da redenção, porque a coisa mais gloriosa que aconteceu com você não foi quando você casou, teve filhos, comprou seu primeiro carro, seu primeiro salário, comprou sua casa, não! Foi no dia que Jesus Cristo encontrou você, abriu seu coração, convenceu você e te fez olhar para a cruz. E ao olhar para a cruz, você se viu como um morto. E nele você encontrou vida. E é essa vida que é importante. Agora, seja grato por aquilo que Deus tem te dado nessa vida.
Mas não transforme aquilo que Ele te deu como a razão da tua vida, como o Senhor da tua vida, mas submeta tudo isso à glória de Deus. Porque senão você vai se perder no meio das bênçãos que Ele te dá, no meio dos bens que você possui e da vida que você tem. Tenha os olhos na eternidade, para que o seu presente tenha sentido. Viva olhando para frente, porque a história vai terminar. E ela é gloriosa para todos aqueles que estão com Cristo. Nossas vidas são cheias de tantas coisas, irmãos. Ganhos, perdas, frustrações, alegrias, tristezas, lágrimas, sorrisos, choros. Faz parte dessa vida. Todos nós passamos por isso. Mas não deve ser isto a razão da nossa existência, mas a grandeza daquilo que Cristo fez por nós. Quando eu aprendo a viver todos os dias, a partir daquilo que Cristo fez por nós, nada nessa vida, mesmo as coisas mais difíceis, nos roubam a alegria e a paz. Porque a coisa mais gloriosa Cristo fez por nós na cruz. Amém? Não se esqueça, quem está no trono é Cristo.